Quero estar neste momento cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Aqui no nosso canal chegamos à nossa última lição do segundo trimestre de 2019. Porque lembrando a todos aqui, você acompanha a lição uma semana antes dela ser dada na igreja. Então esta aula será dada no último domingo de junho. O título: O Sacerdócio Celestial. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples. Ao receber o nosso vídeo, clique no link. Quando o vídeo abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Você clica em cima e você está inscrito. Toque o sininho, faça o seu comentário. É muito importante para nós você fazer o seu comentário para que possamos melhorar a cada dia. Nosso canal está chegando à marca aí de 600 vídeos. É um canal com mensagens edificantes da parte de Deus ao seu coração. É um canal onde falamos sobre família, onde falamos sobre defesa da fé e também o nosso resumo da escola bíblica, como esse. Antes de adentrarmos a aula, que é o sacerdócio celestial, quero deixar alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. Primeiro, Colossenses 2,17, a sombra das coisas futuras. 1 Timóteo 2,5, Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Hebreus 8,6, Cristo, o mediador de uma aliança superior. Hebreus 7,26, Jesus Cristo, o sacerdócio perfeito. E Apocalipse 21,3, o santuário celeste. Hebreus 9,12, Jesus nos promoveu uma eterna redenção. Nossa verdade prática está baseada em Hebreus 7,26, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula e separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. A verdade prática diz: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Por isso, o sacrifício de Cristo não precisa ser renovado, como era o caso dos sacrifícios de animais, que não tiravam o pecado, encobria o pecado. O de Cristo tirou para todo sempre. Nossa leitura bíblica em classe está baseada em Hebreus 9, 11 ao 15 e Apocalipse 21, versículo 1 ao 4. Nos diz assim a palavra de Deus: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma redenção eterna. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificava, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Apocalipse 21, 1, 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará,
e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas têm passado. Aqui está a grande promessa de Deus à igreja, à noiva, a mim e a você, que permanecermos fiéis até a vinda do Senhor. Assim como Israel teve a experiência da nuvem de glória, nós podemos ter uma experiência com a glória do Altíssimo, por intermédio do seu bendito Espírito. É possível viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É possível ter experiências gloriosas com o nosso Deus. Foi o que vimos na lição passada. Tudo isso foi possível porque o sacerdote celestial está conosco. Nele somos o sacerdócio real, o corpo de Cristo chamado para servir. No sacerdócio celestial de Cristo é que está fundamentado o sacerdócio universal dos crentes. Este é o assunto desta lição. Introdução. O apóstolo Paulo escreveu que as festas, a dieta e os dias sagrados são sombra das coisas futuras. Colossenses 2,17, ou seja, não podemos nos prender por dias, por festas. Não podemos nos prender a um julgo desigual ou julgar alguém porque come ou bebe, ou porque não come ou não bebe, ou porque guarda ou não guarda dia. Quem faz isso não está sendo obediente à palavra de Deus. O autor aos Hebreus reafirma que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Hebreus 10:1. De tudo que estudamos até a presente lição, podemos dizer que o tabernáculo de Israel é um tipo do tabernáculo celestial. E nesta lição veremos que Jesus é o sumo sacerdote desse tabernáculo celestial, em que a sua igreja é o sacerdócio real. Então, tudo que se viu no Antigo Testamento mostrava e apontava para Cristo, o sacrifício perfeito, porque o sacrifício dos bodes, das novilhas, eram sacrifícios temporários e que não podia resolver a questão do pecado do homem. Tópico 1. O sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote, Cristo, sumo sacerdote do Novo Testamento. O ministério do Novo Testamento mostra que na igreja não há e não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva, como ocorre no catolicismo romano. Ora, a palavra sacerdote não se aplica a nenhum indivíduo, senão ao próprio Cristo, que se constitui sumo sacerdote do povo redimido. Na nova aliança, Cristo é o único mediador entre nós e o Pai Celeste. Então, Cristo é o único que pode levar o homem para o céu. Tá? Cristo é a única porta, é o único caminho. Não existe vários caminhos, não existe várias chances. A chance é Cristo, o único sacerdote. O sacerdócio seletivo dos cristãos. Por outro lado, segundo o ensino do Novo Testamento, todo crente sem distinção faz parte do sacerdócio real. 1 Pedro 2,9, Apocalipse 1,6 e 5,10. Por meio de Jesus Cristo podemos oferecer sacrifícios espirituais. 1 Timóteo 2,5, 1 Pedro 2,5. Acerca disso, o apóstolo Pedro escreveu que os crentes representam um corpo sacerdotal em Jesus Cristo. 1 Pedro 2,9. Nós apenas representamos, isso tem que ficar claro, Cristo é o sacerdote. Em Apocalipse, o apóstolo João retoma esse mesmo princípio. Aquele que nos ama, em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A ele poder e glória para todos sempre. Amém. Apocalipse 1, 5, 6. O resgate dessa maravilhosa doutrina remonta à reforma pentecostal e ao movimento pentecostal. Jesus Cristo, sumo sacerdote no céu. Atente, querido irmão, para o seguinte versículo. Ora, a suma do que temos dito e que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono
da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus 8, 1, 2. Porque o primeiro foi dado por Deus, mas o homem direcionava. Mas esse aqui foi feito superior a todos os sacerdotes da linhagem de Arão. Esse texto revela que nosso Senhor, o sumo sacerdote perfeito, está à destra do Pai nos céus e que de maneira singular e verdadeira ministra no tabernáculo celestial. Isso aconteceu porque a sua obra foi completa e perfeita. Por isso ele é o nosso mediador, advogado e intercessor. Ele proveu para nós um conserto melhor. Hebreus 8, 6, porque o outro conserto era temporário, o outro conserto era terreno, o outro conserto não tirava o pecado, encobria o pecado. Diferente deste conserto feito por Cristo na cruz do Calvário, aonde ele é o ofertante e a própria oferta, aonde ele redime o homem e a mulher pelo seu precioso sangue, uma única vez, não precisando ser refeito aquele sacrifício de animais como era feito constantemente em Israel e nada resolvia o problema do pecado do homem e da mulher. Tópico 2. O sacerdócio universal da igreja. Uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo. Ao longo das Escrituras encontramos várias porções a respeito da pedra, que é Cristo. Isaías 28, 16, Salmo 118, verso 22, Isaías 8, 14. No Novo Testamento, por exemplo, vemos tanto o apóstolo Paulo quanto Pedro citar Isaías 28, 16. Ambos afirmam que, mediante o Espírito Santo, que Cristo é a pedra, em Efésios 2, 20, está ratificado que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Assim podemos afirmar que o sacerdócio universal dos crentes, em primeiro lugar, está fundamentado na pedra que é Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote. Esse texto é mais do que claro quem é a pedra, tá? Porque existe uma mentira diabólica, uma distorção da verdade, aonde é ensinado há muitos séculos, dizendo que Pedro é a pedra, que Pedro é o fundamento da igreja, que Pedro abre e fecha, que Pedro é aquele que autoriza alguém entrar no céu. Mentira, carrochinha, conto de fada. Cristo é a pedra. O que houve no texto de Mateus foi um jogo de palavras, aonde Cristo está dialogando com Pedro e diz a ele que ele é a pedra e não Pedro, tá? E é um texto bem claro, tá? Interpreta errado porque quer. Porque o próprio texto, com outros textos como esses que aqui citamos, mostra que a pedra é Cristo, que aquele que nele tropeçar cairá e será esmagado. Distinguindo a pedra que é Cristo de pedras vivas, que são os crentes. Se Cristo é a principal pedra de esquina, os crentes são as pedras vivas constituídas no grande edifício. 1 Pedro 2,4. Todos os membros da Igreja de Cristo são pedras vivas edificadas sobre a pedra angular, Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, todos é um fragmento desta pedra. Essa metáfora bíblica ilustra a doutrina fundamental do sacerdócio universal dos crentes. Deus nos vê como sacerdotes, ministrando em sua presença. Somos ministros de um templo espiritual e cada pedra viva constitui esse edifício, ou seja, eu e você. Por isso você é chamado para ser um sacerdote nesses dias difíceis. Essa escolha foi feita no Calvário, mediante o sacrifício apresentado pelo sumo sacerdote perfeito. Portanto, os requisitos para a escolha desse ofício não estão baseados na etnia ou em qualquer outra distinção humana, mas na graça de Deus, que por meio da fé em Cristo Jesus, Efésios 2,8, como sacerdotes de Cristo, temos acesso ao trono da graça. Então, por meio de Cristo, nós temos acesso ao trono da graça. Mas é por meio
de Cristo, tá? Não é por meio de Pedro, não é por meio de Maria, não é por meio de José, de João, de Paulo, não. É por meio de Cristo. Cristo é o passaporte da nossa entrada ao céu. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele deixou isso muito bem claro e muito bem explicado. Subsídio teológico. Na adoração pentecostal, normalmente através das manifestações de todos os dons do Espírito, transcendemos a rotinização que tão facilmente ocorre em nossa vida. Nossas tendências, racionalização devem ser contrabalanceadas por encontros genuínos com Deus, que nos deixa ministrar no Espírito. Nessa arena da transcendência vivida, na prática, conhecemos o bom pastor e alcancemos intimidade com ele, pois sua própria natureza é da interação com a sua criação e leva-nos em direção aos seus propósitos no ministério da reconciliação. A comunidade pentecostal na adoração está, na realidade, envolvendo-se num ministério a Deus, por reconhecer a sua soberania sobre o universo, através do batismo no Espírito Santo e do envolvimento contínuo no falar de outras línguas. Os pentecostais participam de uma atividade de adoração que edifica os alicerces de um ministério cristocêntrico. Então aí está o ministério ao qual exercemos, é um ministério cristocêntrico e não um ministério mariano, não um ministério de adoração a ídolos, não um ministério de adoração a pessoas, mas unicamente a Cristo, o nosso sacerdote perfeito. O maior e mais perfeito tabernáculo. Tópico 3. O santuário terrestre. No santuário terrestre, o tabernáculo, as atividades litúrgicas eram executadas em 3 lugares. Primeiro, o pátio, átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio era descoberto, mas o lugar santo e o lugar santíssimo achavam-se cobertos. A mobília que compunha o lugar santo era constituída do castiçaus de ouro, na mesa dos pães da proposição e do altar de incenso. Toda essa imagem tem uma relação especial com o ministério sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial. João 6,33, 17, 1 ao 26, Hebreus 7, 25, nos explica com mais detalhe sobre o santuário terrestre. O santuário celestial, veremos agora. Esse santuário pode ser identificado com o tabernáculo, que não foi feito por mãos humanas, Hebreus 9, 11. É o lugar onde Deus habitará com os homens para sempre, Apocalipse 21, 3. Cristo Jesus garantiu-nos essa bênção quando, na consumação de seu sacrifício, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Assim o caminho para o tabernáculo celestial foi aberto. Nosso acesso está garantido. Nós vimos o primeiro, o tabernáculo, o santuário terrestre, feito por homens, ainda que dado por Deus a Moisés no Monte Sinai, mas executado por homens. E agora vemos o santuário celestial, que é feito por Deus, através do sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. O santuário celestial é o que dá o direito de eu e você de entrarmos à presença do Senhor. O véu do templo foi rasgado. Hoje oramos diretamente a Deus. Hoje falamos diretamente a Deus. Hoje dobramos o nosso joelho na rua, em casa, na igreja, no quarto, em qualquer lugar. E temos o canal ligado diretamente ao trono de Deus. Não precisamos de sacerdote, não precisamos de pastor, não precisamos de ninguém para interceder. A nossa oração é direcionada diretamente a Deus. Eu não preciso pedir a Maria, a Paulo, Pedro, João. Eu não preciso pedir a Barnabé, eu não preciso pedir a nenhum santo. Eu posso orar
diretamente a Deus e Ele nos ouve. Como diz Isaías 59, os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, ou seja, Ele está nos ouvindo, né? Ele está com as suas mãos estendidas. Ele está querendo que eu e você nos cheguemos e clamemos a Ele, como Ele diz em Jeremias 33, 3, como Ele diz em Mateus 7, 7, né? Aonde Ele nos manda buscar, aonde Ele manda nos chegarmos a Ele, tá? Então você não precisa mais de um sacerdote, tá? Você não precisa de um intermédio, você não precisa que alguém chegue até Deus. Você mesmo pode chegar ao Senhor. Isso tem que ficar mais do que claro. Estamos em uma aula e precisamos aprender isso. O sacrifício perfeito de Cristo. A palavra de Deus mostra que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente e eterno. Hebreus 9, 24. Não era preciso passar repetidamente pelo Calvário para garantir-nos a redenção eterna. Bastou um único sacrifício. Diferentemente do sacrifício antigo, que era parcial, de Cristo foi definitivo e perfeito. A Bíblia declara que nosso Senhor, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Que mensagem maravilhosa! Que palavra consoladora! Que é a redenção que Cristo nos deu, efetivamente, sem precisar de renovação, sem precisar de mais derramamento de sangue, sem precisar de sacrifícios novamente de animais. Basta que eu e você olhemos para a cruz. Basta que eu e você olhemos para o Calvário. Basta que eu e você reconhecemos que Jesus é o sacrifício perfeito, que Jesus é o caminho, que os outros todos são becos e valelas, que os outros não são caminho, os outros são apenas passarela. Caminho é Jesus Cristo. Esse é o que nos leva ao céu. Esse é o que nos garante a salvação. Esse é o passaporte que nos dá a entrada à mansão celestial. O seu sacrifício, o seu precioso sangue derramado única e perfeitamente em prol da salvação do homem e da mulher. Subsídio de vida cristã, o fundamento. Se desejamos progredir na vida com Deus, temos de ter um fundamento genuíno. Não há outro fundamento, exceto o fundamento da fé. Todos os nossos movimentos e todas as coisas que nos chegam, que tenham alguma importância, antecederão, porque estamos sobre uma rocha. Se você está na rocha, nenhum poder pode movê-lo. A necessidade hoje é que nossa fé esteja firmada na rocha, ou seja, firmada em Cristo, firmada em uma verdade, firmada em um fundamento inabalável, tá? Porque não adianta você ter fé em Maria, em Buda, em Confúcio, não adianta você acreditar em Kardec, em Zoroastro, não adianta você acreditar em Maomé, não adianta você acreditar nos santos da Igreja Católica. Você precisa acreditar unicamente no Cristo, o sacrifício perfeito. É aí que a nossa fé é inabalável. É aí que temos a garantia do passaporte para o céu. Sua fé tem de ter algo em que se firmar. A minha está firmada em Cristo. Onde está a sua? Se você construir sobre qualquer outro fundamento que não seja sobre a palavra de Deus, em imaginações, em sentimentos, em alguma alegria espiritual ou qualquer outro tipo de emoção, não significará nada para você sem o fundamento da palavra de Deus. Ou seja, qualquer outra fé em um firmamento que não seja Cristo, a rocha de Deus, ela pode cair, ela pode desmoronar. É como o caso da construção da casa na rocha, que Jesus contou naquela parábola, e a casa construída na areia. A casa construída na rocha e a casa construída na areia sofreram as mesmas tempestades e as mesmas intempéries do tempo. Só que uma caiu e a outra permaneceu firme. A que permaneceu firme é a que está na rocha. E quem é que está na rocha?
aquele que crê em Cristo, aquele que acredita que Cristo é o único meio de salvar o homem e a mulher. Não Buda, não Kardec, não Maria, não os santos, não Maomé, não Charles Taze Russell, não os fundadores das seitas. Não, esses são fundamentos falsos. Esses são casas construídas na areia. Eles mesmos necessitam da salvação em Cristo, que eles não reconheceram em vida, né? Alguns deles, né? Que Maria, no caso, reconheceu e está aguardando o arrebatamento, como eu e você quando morrermos, ou quando formos arrebatados. Mas muitos desses já estão condenados ao inferno, porque além de não ter crido na verdade, desviaram muitas pessoas da verdade que é Cristo. Conclusão. Uma vez que o tabernáculo mosaico passou, temos agora um santuário maior, um sacrifício suficiente e uma salvação definitiva. Na aliança antiga, as pessoas comuns não tinham acesso direto ao Santo dos Santos. Na nova aliança, qualquer pessoa, independente de etnia ou classe, mediante Cristo, Jesus pode entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Hebreus 10, 20. Ou seja, agora podemos diretamente ir a Deus. Agora podemos diretamente falar com Deus e termos a certeza que Ele nos ouve e nos responde, tá? Chega de usar caminhos que não sejam o caminho de Deus. Chega de intermediário. Chega de mentiras do diabo. Qualquer coisa que você queira, vá diretamente ao trono da graça. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever. É simples. Ao receber o nosso vídeo, o nosso link, clique em abrir. Ao abrir, clique em inscrever. Também faça o seu comentário e toque o seu sininho. Compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, nos seus contatos do WhatsApp. Peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus, pois o nosso canal é um canal que tem o compromisso de pregar a verdade, de pregar a palavra de Deus todos os dias.